ficar sentado aqui. Eu já orei. Que vocês tenham uma boa semana. Já desejo a vocês que estão aqui nos visitando novamente, Diogo, a Estrela. Deus abençoe muito a vida de vocês. E estamos juntos. O que vocês precisarem, pode contar com a gente, as nossas orações. Amém? E agora a gente vai orar para a gente iniciar o nosso culto. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um domingo em tua presença. Te agradecer, ó Senhor, porque o Senhor é o dono da vida, Deus. O Senhor nos está dando vida a nós. Se ainda podemos respirar, ó Deus, é porque nós devemos te louvar e te adorar, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos porque muitas pessoas não têm essa oportunidade, Deus. E faz hoje, Deus, grande bonança aqui em nossas vidas, ó Pai. Desde o louvor, ó Deus, transforma as nossas vidas, transforma as nossas mentes, Senhor. Que através do louvor o Senhor possa, Pai, alcançar os nossos corações, as nossas mentes. E através da tua palavra que vai ser pregada, Deus, transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim: és minha vida. És minha vida, minha alegria. És minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor. Viverei para teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Diga assim de novo: és minha vida. És minha vida, minha alegria. És minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Eu te agradeço, Senhor. Viverei para teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Eu te agradeço, Senhor. Viverei para teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Com todo o meu coração, Senhor. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Com todo o meu coração, declare isso. Com todo o meu coração, Com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu rei. eu te agradeço, Senhor. Viverei para teu louvor, como um filho que cai.
adoro meu Rei. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Nós te amamos, Deus, nós te amamos, ó Pai. E nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor nos escolheu um dia, Deus, para sermos teus filhos, ó Pai. Eu já conheço essa música. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo nós fomos um dia, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare isso, impressionante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele traz luz às nossas vidas, traz luz para as sombras. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pela tua grande
salvação, Deus. Maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer milagre, Deus. Maior do que qualquer provisão, Deus, é a tua salvação, Deus. Maior do que qualquer bênção material, maior do que qualquer trabalho que possamos ter, ó Deus, é a tua salvação, Deus. Obrigado, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel, declare isso. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Você consegue dizer isso, que Ele é fiel? És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu
estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, oh, leva-me além. Que a minha vida declare isso. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você consegue cantar mais uma vez isso? Leva-me além. Leva-me além. Leva-me, Senhor. Leva-me além. A um nível mais profundo, Senhor. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh Deus, leva-me além. Leva-me, Senhor. Leva-me além. Que a minha vida flua mais. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh Senhor Jesus, mais do teu poder. Derrama sobre nós, Espírito Santo, o teu poder, ó Deus. Derrama, Senhor, nesta noite aqui, Deus. Aqui em Portugal, nesta sala de hotel, Deus, onde nós estamos, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Sem o Senhor nós não somos nada, 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 Espírito Santo do Senhor. Derrama, Deus, sobre nós, ó Deus. Não só as tuas bênçãos, Deus, mas aquilo que nós precisamos fazer para mudar de vida, Deus. Aquilo que nós precisamos fazer para mudar de direção, ó Senhor. Porque o Senhor nos quer por completo, Deus. O Senhor não quer apenas um pouco de nós, o Senhor quer tudo de nós, Deus. O Senhor não quer apenas um pedacinho da minha vida, o Senhor me quer por completo. O Senhor quer cada um de nós aqui por completo. Queremos ter mais intimidade, como essa canção diz, Senhor. Mais intimidade com o Senhor Jesus. Nós que estamos nesta sala de hotel agora, Deus, quando nós sairmos daqui, Deus, que possamos começar a semana, Deus, a ruminar nas coisas do Senhor, Deus. Que ao terminarmos esta noite em nossas casas, Deus, que possamos compreender o amor do Senhor por nós. E que o Senhor deseja intimidade conosco, Deus. O Senhor deseja ter intimidade com cada um que está aqui. Que assim como André teve aquela revelação do Senhor, Deus, através da tua palavra, que nós possamos chamar o Senhor, Deus, de Messias, Deus. Aquele que veio para nos salvar, Deus. Que essa revelação entre em nosso coração, entre em nossas mentes. Nós temos que permitir que o Espírito Santo mude, molde as nossas vidas. Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo do Senhor Jesus trabalhar em nós.
Se a gente não dá liberdade para Ele, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. O Espírito Santo transforma o meu coração. Transforma o coração de cada um que está aqui nessa noite, Deus. Quando amanhã eu acordar, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo do Senhor Jesus. Quando eu for para o meu trabalho, onde eu for, Deus, aonde eu caminhar, se eu for ao mercado, se eu estiver pela rua conversando com alguém, Deus, Espírito Santo seja meu amigo. Nos leva além, Senhor. Vou passar para a Jéssica aqui, os recados. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Podem se assentar. Tomem o assento de vocês. Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto. Hoje. Que dia que é hoje, Anderson? Dia 12 de março. Terça-feira agora. Fazem 2 meses, né, gente? 2 meses que estamos cá em Portugal, novamente, né? A gente sempre está por aqui, mas dessa vez vai ser por longos meses, longos anos aí, em nome de Jesus. Então hoje estamos em mais um culto da Yahvé. Então, Diogo, Estrela, sintam-se sempre à vontade em nossa casa, né, na nossa igreja. Fiquem sempre à vontade. Se vocês quiserem também trazer alguém ou convidar alguém para vir com a gente para estar adorando Jesus, fiquem à vontade também. Amém? Então, dá uns recados bem rápido que a gente já vai partir para... melhor fazer dízimo e oferta, né? É isso? A gente vai, antes de dar os recados, então, a gente vai fazer os dízimos e as ofertas. Se alguém quiser ofertar ao Senhor, fique à vontade, né? O meu tem que dar depois, né? É tudo ao vivo. Temos que ser a mesma pessoa em vários setores, então é assim que acontece. Eu vou orar aqui então, se você sentir no coração de ofertar e abençoar durante a semana também a casa do Senhor, fique à vontade. Senhor Jesus, nós oramos agora pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, que o Senhor Deus faça prosperar, ó Deus, cada um dos teus filhos aqui neste lugar, ó Deus. Que isso é um princípio do Senhor, ó Deus. Nós não pedimos essas questões por causa de nós, seres humanos, ó Deus, mas é do Senhor, é para o Senhor, ó Deus. E o Senhor nos abençoa, ó Deus. Então prospera, Senhor, prospera as nossas vidas, prospera cada filho teu que está aqui nesta noite, Senhor, no seu trabalho, aquilo que eles mais necessitam, Senhor. Talvez precisam de alguma direção do Senhor para essa semana, para algum trabalho, que o Senhor possa dar, ó Deus, a eles. Em nome de Jesus, providencia um trabalho bom, um trabalho digno para cada um dos teus filhos, Senhor. Que nunca falte nada na mesa, em nossa mesa, em nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Trabalhe em nossos corações, ó Deus. Trabalha também em nossa avareza, Senhor de Jesus. Muitas vezes somos avarentos, Deus, e nós queremos quebrar isso em nome de Jesus, porque nós temos que aprender a dar, para que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber, ó Deus. Então nós queremos aprender este princípio, Senhor, e já pedindo a Tua bênção sobre nós, ó Deus, e sobre aqueles também que desejam também empreender, abrir empresas. Deus abençoa muito, grandemente essas pessoas que vão abrir atividade aqui em Portugal, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou dar os recados rapidinho, tá? O Anderson, pode ficar à vontade. Amanhã nós temos culto de oração. Por enquanto é pela internet que nós estamos a fazer, porque ainda nós não temos um lugar fixo. Mas se vocês souberem de alguém que esteja para alocar ou até nos abençoar, imagine se alguém liberasse mesmo, né, um espaço para a gente estar fazendo nossos cultos, a gente se instalaria fixo, né, neste local. Então amanhã nós temos culto de oração online a partir das 20 horas, tá bem? Então eu sempre coloco o link, eu mando pro pessoal, nos grupos, no Facebook, a gente divulga, vocês podem nos assistir o culto de oração. É bem rápido, são 30 minutos aproximadamente, para não tomar tempo de ninguém. Mas também é um convite para todos participarem, né? Não só assistir, mas também orar com a gente, durante a semana orar também. É muito importante que a gente ore ao Senhor.
E quinta-feira nós temos um outro culto online, que daí nós temos uma palavra direcionada de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, que é o nosso culto da vitória. A gente é um culto online também, que começa às 20h30 ou às 8h30 da noite. Então, vocês que estão nos assistindo pelo Instagram, fiquem à vontade. Culto de segunda e de quinta geralmente a gente faz pelo YouTube, e só hoje que nós temos que fazer pelo Instagram, porque nós não temos condições técnicas para produzir pelo YouTube, porque senão a gente fica sem equipamentos aqui. Tá bem? Então, esses são os recados. E, irmãos, estejam orando conosco. Estejam orando para que a Europa seja impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é uma brincadeira. Muitas pessoas talvez achem que isso é uma brincadeira e não é. A eternidade é uma realidade. Nós não temos ideia do que é a eternidade. E a gente não tem muito mais ideia ainda do que é viver a eternidade sem Jesus Cristo. E meu coração fica muito triste de saber que tem alguns lugares que não tem nem 1% de cristãos. Bem menos do que isso. E eu fico a imaginar onde essas pessoas estarão. Se nós formos fazer um rápido raciocínio filosófico aqui, nós sabemos dentro de nós que algo falta dentro de nós. A nossa vida depende de algo dentro de nós. Existe um buraco dentro de nós que só é preenchido por Jesus Cristo. Não adianta a gente ter a nossa vida inteira maravilhosa, pessoas que acreditam nisso, nos bens materiais aqui na Europa, pessoas que vão conquistar isso, sempre ter dinheiro para viajar. Amém. Deus ama que seus filhos tenham isso, Ele ama. Mas a principal coisa da nossa vida, nós temos que nos deleitar e ter Jesus em nós. Ele é a nossa salvação. Então, irmãos, estejam orando para que o Evangelho de Jesus seja pregado em toda a Europa, em nome de Jesus, mas o verdadeiro Evangelho de Jesus que vai nos transformar. Amém? Deus abençoe. Então, queridos, eu vou chamar a pastora Jéssica para estar a ministrar a palavra de Deus aqui. Glória a Deus. Enrosquei ali, mas já está tudo bem. Amém. Bom, hoje o Enzo me convidou aqui para trazer a mensagem e sempre é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus, falar da Bíblia. Então vamos pedir para que o Espírito Santo me ajude a falar da palavra dele e que eu seja canal de bênção na vida de cada um. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por cada vida que está aqui hoje. Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque aqui nós temos liberdade, Senhor, para falar do Teu nome, enquanto outros lugares, Senhor, nem sequer o Seu nome nós podemos falar, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela liberdade que há em Portugal, ó Deus, para a proclamação do Evangelho, Senhor. E que assim seja, Senhor, em todas as outras nações, ó Pai. Senhor, que o Senhor use a minha vida, Senhor, para falar da Tua mensagem, Senhor. A Tua mensagem que é transformadora, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, abram comigo o livro de Esther. Está lá no Antigo Testamento. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12, do 12 ao 14. Bom, como sabem, dia 8 passado foi Dia Internacional da Mulher. E para não deixar essa data passar em branco, hoje nós vamos falar de uma mulher, uma grande mulher da Bíblia, uma das principais histórias de mulher, né, de mulheres fortes que a Bíblia nos traz. Então essa história está lá no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do 12. Diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão.
quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Amém? Bom, para chegar aqui nesse versículo, né, que nós lemos aqui, eu vou contar um pouquinho do contexto da história de Esther. Essa é uma história de uma mulher que, através de Deus, através do propósito que Deus tinha na vida dela, ela mudou uma geração. Ela mudou um reinado inteiro, porque ela obedeceu à vontade de Deus. Esther, no hebraico, é chamada de Hadassah, que significa mirto, murta, que era uma espécie de uma flor que existia na Pérsia, né, na altura que Esther viveu. E também significa protegida, aquela que protege, governante ou mulher que tem influência. Então é sobre isso que eu vou falar esta noite. Mulheres e homens também que têm influência, mas influência para o bem, né? Esther é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Se eu não me engano, o Enzo me corrija, mas na Bíblia existem 2 livros que trazem o nome de mulher, Esther e Ruth, né? Somente esses 2 livros. Claro que existiam outras mulheres que fizeram a diferença, que estão relatadas aqui na Bíblia, mas 2 mulheres que foram muito importantes ganharam um livro que tem o nome delas, que leva o nome delas. Esther, ela era judia. Então, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela era órfã e foi criada pelo seu primo, que chama o Mardoqueu, que nós acabamos de ler aqui. Em outras versões, traz outro nome para Mardoqueu, traz Mordecai. Mas então, Esther era uma menina que vivia só, foi criada pelo seu primo, não tinha pai, não tinha mãe. Então, às vezes, acredito eu que ela não tinha uma grande expectativa na vida dela, né? Ela era uma órfã, que era criada pelo seu primo, judia. Nessa época que Esther viveu, os judeus, eles já estavam em exílio na Pérsia, na Babilônia, há 120 anos. Então, o povo judeu era muito perseguido nessa época, eles não tinham liberdade para fazer muitas coisas. Eles eram tratados como escravos. Então, acredito que na vida de Esther ela não tinha muita expectativa. Ela não pensava que um dia ela ia transformar uma geração, transformar um reino, um reinado inteiro. Ela era só mais uma. Essa história, ela ocorreu em Suzã. Era uma das 3 capitais do Império Persa. E nessa época tinha o rei, que era conhecido como Rei Xerxes. Ele dominava a maior parte ali da Pérsia, Índia. O seu reino ia da Índia até a Etiópia. Então era um reino muito grande. Tinham mais ou menos 127 províncias que ele governava. Então ela viveu nesse tempo de grande período. O seu povo, os israelitas, né, os judeus, estavam em exílio após a destruição de Jerusalém. E aí, a história de Esther começa quando o rei Xerxes, ele decide dar um banquete para toda a sua cidade, a sua cidadela ali, que era Suzã. Ele decide dar um banquete para exibir o seu reinado, as suas posses, todas as suas coisas, para se vangloriar. E aí ele pede para chamar a rainha Vasti, que era a rainha na época. E ela se recusou a ir na presença do rei. E isso para o rei foi assim, ele ficou furioso. Como que um rei dá uma ordem direta para alguém e essa pessoa não cumpre? Naquela época era assim algo terrível. Então o rei destituiu a rainha Vasti. E aí os seus ajudadores, os seus auxiliares lá do reinado falou assim: olha, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer um concurso e trazer as mulheres mais bonitas de toda a Pérsia para que o rei escolha uma nova rainha. E assim foi. Eles pegaram as mulheres mais bonitas, as moças, né, virgens mais lindas que existiam nas 127 províncias que o rei governava,
e trouxeram para o palácio, para que dentre dessas moças o rei pudesse escolher uma daquelas que seria a nova rainha. E dentro dessas moças estava Esther. A Bíblia diz que ela era muito bonita, ela era muito linda. Então, quando ela chegou no harém, o encarregado de ajudar as moças, de prepará-las para se encontrar com o rei, ele se encantou com Esther. E ele decidiu, então, dar as melhores coisas para Esther. Todas essas moças passaram 12 meses se preparando para ter até o rei, né, para chegar até o rei e o rei escolher quem seria a rainha. Então elas tiveram tratamento de princesas, elas tiveram tratamento de beleza, elas tiveram tratamentos estéticos da época, e tudo isso para que elas pudessem estar prontas para que no dia que o rei fosse escolher a sua rainha, elas estivessem totalmente preparadas. E eu fico imaginando, né? Imagina, várias meninas, todas querendo ser rainha. Quem já participou de concurso de beleza sabe, eu já participei quando era criança e eu sei como que é você querer ganhar, você querer ser a mais linda, a mais bonita e querer ganhar. E eu fico imaginando, imagina só você chegar num concurso como esse, tendo várias outras meninas, e você se depara com o responsável te dando privilégios, te dando as melhores roupas, os melhores produtos. Imagina as outras. Como é que não tratavam Esther, né? Porque provavelmente elas falavam, nossa, por que será que ela tem um tratamento diferenciado e eu não? Imagina o que foi para Esther passar esses 12 meses tendo olhares tortos, tendo inveja, né, muitas vezes dela. E por vezes nós mulheres temos esse problema. Eu não sei o que acontece com nós mulheres. É uma coisa impressionante. Por vezes nós somos alvos de inveja, alvo de crítica, ou somos nós que fazemos isso. Ou somos nós que criticamos outras mulheres, ou somos nós que temos inveja de outras mulheres. E por quê, né? Enquanto que nós deveríamos uma a orar pela outra, uma a proteger a outra, uma a dar suporte para a outra. Eu acredito que isso é o que, né, Deus deseja. Mas voltando na história, passaram-se os 12 meses e chegou a hora das mulheres, as moças, se apresentarem para o rei. E aí foram todas e levaram, cada uma podia levar o que quisesse dos seus presentes que elas ganharam ao longo desse período. E a Bíblia diz que Esther, ao contrário das outras, levou somente o que era necessário. Porque ela sabia dentro dela que o principal ela tinha, que era Deus. Mas ela, até essa altura, ninguém sabia que ela era judia. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo, qual era o povo dela. Porque ela foi orientada pelo seu primo a não dizer para ninguém que ela era judia. Porque ele tinha muito medo de, ao descobrirem, eles queressem matar ela, maltratar ela, por ela ser israelita. Então, quando Esther se apresenta para o rei, a Bíblia diz que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Ele amou ela e imediatamente fez dela a rainha, a nova rainha da Pérsia. Imagina, você que não tem nada, é órfã, não tem pai, não tem mãe, judia, o povo que era mais perseguido, não tinha expectativa de vida. De um dia para o outro você se torna a rainha de um reinado todo, a rainha da Pérsia. Muitas, com certeza, iam, né, subir a cabeça, como a gente fala. Iam falar, nossa, agora pronto, agora eu sou rainha, agora eu não lembro mais, não preciso mais me lembrar de quem eu era, deixo tudo para trás e vou seguir a minha vida agora. Mas graças a Esther, graças a Deus, ela não foi assim. Então, Esther foi coroada rainha, houve-se muita alegria, e ela continuou vivendo a vida dela.
Mas o seu primo, né, que era o seu pai de criação, ele tinha muita preocupação com Esther. Então, todos os dias ele ia até a porta do palácio para pedir informação, para ver como ela estava, se estava tudo bem, se não estava. E um dia, quando ele foi pedir uma informação, ele ouviu duas pessoas que trabalhavam para o rei conspirando contra o rei e tentando fazer um plano para tentar tirar a vida do rei e matá-lo. Então Mordecai foi e contou para Esther, e a Esther contou para o rei o que tinha acontecido. E depois que eles viram toda a verdade, descobriram que realmente essas pessoas estavam conspirando para o rei, para matar o rei, e ele mandou o rei, os dois que estavam conspirando, serem mortos. Então ele escreveu esse caso, essa situação no livro que eles tinham de registros. Então tudo o que acontecia no reinado do rei, eles tinham um livro e eles escreviam lá. Então passaram-se tempos e o rei colocou um general chamado Amã. Ele fez dele um primeiro-ministro, ele deu um cargo que era abaixo do rei, e ele ordenou que todas as pessoas que moravam na Pérsia se prostrassem diante desse primeiro-ministro, que chamava Amã, quando ele passasse. Então, quando ele passava, todo mundo ia e se prostrava, por respeito, por honra, mas o único que não se prostrava era Mordecai, porque ele era judeu e ele só se prostrava diante de Deus. Então isso gerou em Amã uma raiva. Ele ficou com muita raiva do Mordecai e de todos os judeus. Então ele pede para o rei o seguinte: olha, rei, os judeus eles não me honram, eles não me obedecem, não obedecem à sua vontade. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um decreto que fale que todo judeu será exterminado. E o rei falou: não, vamos fazer. E o rei fez esse decreto. E nessa época, quando se fazia um decreto, não podia voltar atrás. O rei não podia voltar atrás do decreto. Então, foi decretado que em tal data, todos os judeus iam ser eliminados, iam ser exterminados. Eles iam matar todos os judeus, desde criança, mulheres, homens, todos. Não ia sobrar um. E isso causou em Mordecai, que era o pai de criação da Esther, uma aflição muito grande. Ele ficou muito triste, ele se vestiu de saco, de cinzas, e ele saiu gritando pela cidade, chorando pelo povo dele, né, dos judeus que iam ser exterminados. Então Esther ficou sabendo que ele estava fazendo isso e foi saber o porquê. E aí ele contou para um rapaz que era empregado da Esther, né, da rainha Esther, o que estava acontecendo, que os judeus iam ser todos mortos. Então Mordecai fala para esse rapaz: olha, fala para Esther que ela precisa fazer alguma coisa, que ela é rainha, ela precisa interceder para o rei a favor dos judeus. Ela tem que se lembrar da onde ela veio, ela tem que se lembrar que ela é judia. Então Esther fala: olha, eu temo pela minha vida, porque todo mundo sabe que quem vai diante do rei sem ele chamar, a única condenação é a morte, a não ser que ele estenda o seu cetro de ouro e permita que a pessoa vá até ele. Então Mordecai vem e fala para ela isso que nós acabamos de ler: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Não foi à toa que Esther foi escolhida rainha. Não foi o rei que escolheu Esther como rainha, mas sim foi Deus que escolheu ela para ser rainha e para ela estar naquela hora, porque ele sabia, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o plano que ele tem, o plano que ele tinha para Esther, e ele sabe o plano que tem para mim, para você, para a Estrela, para Dani. Deus sabe o plano que ele tem preparado para cada uma de nós, para cada um de nós, seja mulher, seja homens, sejam crianças. Deus já sabia lá na frente
Deus já tinha um propósito. E o propósito da Esther ser rainha era para este dia. E talvez Deus tenha um propósito específico na minha e na sua vida. Pode ser que nós passamos uma vida inteira sem grandes feitos, sem realizar grandes maravilhas, mas tenha certeza que para um dia específico Deus vai te escolher. Na verdade, Ele já te escolheu, mas um dia específico Ele vai colocar você no lugar certo, no momento certo, nem que seja para levar a salvação para uma vida, para uma alma. Então, Esther fala pro empregado dela, fala, olha, então fala para Mordecai e para todo o povo judeu orar e jejuar por 3 dias, porque eu e as minhas servas também vamos orar e jejuar, e depois disso eu vou falar com o rei. Então assim eles fizeram, oraram e jejuaram por 3 dias, e eu vejo isso como a importância do jejum e da oração na vida do cristão. Às vezes nós estamos diante de uma situação que parece impossível, que parece que nada vai resolver, que nada vai adiantar, mas na oração e no jejum nós temos o poder de Deus. É aí que mora a chave, a oração e o jejum. Nós precisamos sempre estar em oração, pedir a Deus, colocar diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas batalhas, as nossas angústias, porque Ele virá com o livramento. Então, depois dos 3 dias de oração e jejum, Esther foi se apresentar diante do rei. E diz que quando ela chegou diante do rei, o rei olhou para ela e ele teve misericórdia dela. Então ele estendeu o cetro de ouro para ela e ela pôde falar. E ele perguntou para ela, o que você quer, Esther? Pode falar o que você quiser, que até metade do reino eu vou te dar. Então ela falou, olha, eu só queria convidar o rei e o seu primeiro-ministro, né, Amã, para um banquete. Então eles foram para o banquete, e aí o rei perguntou de novo para ela, Esther, o que você quer? Ela fala, olha, amanhã eu vou dar outro banquete, venha você e o seu primeiro-ministro que amanhã eu falo. Esther, ela esperou o momento certo de agir. Ela não foi impulsiva, ela não foi desesperada, porque ela sabia quem ela era, ela sabia quem era o Deus que ela servia. Então ela estava atenta e ouviu a voz de Deus e fez exatamente como Deus pediu a ela. Então, no segundo banquete, ela revelou todo o plano de Amã para eliminar os judeus. E aí ela contou para todos, para o rei, quem ela era. Ela era do povo judeu, ela era israelita, e esse general fez um decreto para matar todo o povo judeu. Sendo assim, ela também teria que ser morta. E como o rei amava muito Esther, o rei ficou furioso, ele ficou indignado com essa situação e mandou que Amã fosse enforcado. E olha só o livramento que Deus trouxe para um povo, uma geração, através de uma mulher que decidiu ouvir a voz de Deus, decidiu obedecer à vontade de Deus. Então, só que tinha um problema. O decreto ele não podia ser anulado. O rei já tinha decretado que os judeus iam ser exterminados. Então Esther novamente, ela intercede pelo povo. Ela fala, rei, se for da tua vontade, então faça um novo decreto, em que nesse decreto os judeus possam se defender, eles possam lutar pelas suas vidas, já que não pode ser anulado o decreto, que pelo menos eles tenham permissão para se defender. E assim foi feito. Então houve uma guerra no dia que estava marcado, e os judeus venceram todos os seus inimigos. Os judeus tiveram a vitória. E com isso, o rei, ele nomeou Mordecai, que era o pai de criação de Esther, como seu novo primeiro-ministro. E assim os judeus puderam viver em paz em toda a Pérsia. E houve-se grande alegria, grande júbilo, porque, pensa, os judeus iam ser todos exterminados e no fim eles tiveram a vitória, porque Deus
concedeu a vitória para eles. Que história linda! O livro de Esther, ele só tem 9 capítulos, é bem rapidinho. Então, se você puder ter oportunidade na sua casa de ler o livro todo, ele é muito... A história é assim, maravilhosa. E o que nós aprendemos com a história de Esther? Nós temos 3 lições que nós aprendemos com essa história. A primeira é coragem. Esther não fugiu do chamado para interceder seu povo. Ao contrário, ela foi corajosa e se levantou pelos judeus. Mulher, eu e você precisamos ser corajosas. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações em que nós pensamos que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós temos que ter coragem de dobrar o nosso joelho diante de Deus, no nosso quarto, e orar. Falar: Deus, eu não consigo mais. Com as minhas forças eu não consigo mais, mas eu creio no Senhor e eu creio que o Senhor vai me dar forças. Mesmo ela temendo por sua vida, ela se apresentou diante do rei. Ela podia muito bem ser morta ali. Ela sabia de todos os riscos, mas mesmo assim ela decidiu se arriscar. Foi exatamente para aquele momento que Deus colocou Esther onde ela deveria estar. E Deus vai colocar cada um de nós exatamente no momento e no lugar onde nós devemos estar. A segunda lição é a sabedoria. Ela esperou o momento certo. Ela foi buscar em Deus qual era o que ela tinha que fazer, qual era o desejo de Deus, qual era o propósito de Deus para aquele momento. Seu comportamento demonstra grande dependência e disposição para ouvir a voz de Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus. Temos que depender totalmente de Deus. Colocar em Deus as nossas angústias e aflições. Esther poderia muito bem ter ignorado, ter falado: não, eu agora estou bem aqui, eu estou no palácio, nada vai acontecer comigo. Mas ela nunca se esqueceu de onde ela tinha saído. E a terceira e última lição que nós podemos aprender é a humildade. Mesmo sendo rainha, Esther demonstrou obediência e honra a Deus e ao seu pai de criação. Então, irmãos, às vezes Deus nos abençoa, às vezes Deus nos coloca em lugares maravilhosos, mas se não formos humildes para reconhecer que nós não somos nada sem Deus, nada disso adianta. Ela não foi egoísta, agiu em favor do próximo. Esther era temente a Deus e sabia que estava fazendo parte de um plano maior. E nós também devemos saber que nós fazemos parte de um plano maior. E esse plano é levar vidas, levar almas para o céu conosco. Levar vidas para Jesus. É esse o nosso plano. Ela teve paciência, não foi impulsiva. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente ter paciência. A gente passa, principalmente quando nós somos imigrantes em outro país, em outra cidade, em outro lugar. É muito difícil ter paciência, porque parece que às vezes as coisas não funcionam como a gente não funciona como a gente gostaria, mas temos que ser pacientes, porque Deus sabe de todas as coisas. Ainda nos dias de hoje, mesmo que pareça tão distante da história que acabei de falar aqui, ela traz grandes ensinamentos para nós. Quantas mulheres e homens ao nosso redor não precisam ser encorajados, não precisam ser ouvidos, não precisam ser inspirados? Que eu e você possamos inspirar outras pessoas, possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho de vida, que nós possamos ser uma carta aberta para todas as pessoas, um testemunho vivo daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz e daquilo que Ele pode fazer. Amém? Então é isso, irmãos. Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração e eu queria parabenizar cada mulher pelo seu dia, que não seja só um dia, mas sejam todos os dias, e que nós possamos ser luz aonde nós estivermos, que nós possamos ser luz na nossa casa,
na nossa família, para os nossos filhos, para os nossos maridos, que nós possamos ser a melhor esposa, a melhor mãe que a gente pode ser. Porque perfeitas nós não somos, nunca seremos, mas eu creio que em Deus nós podemos ser uma bênção na vida de quem está ao nosso redor. Amém? Amém. Pode vir orar aqui. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Essa mensagem é uma bênção mesmo. Esther talvez nunca acreditou que Deus a colocaria numa posição que ela teria que decidir. E às vezes nós somos assim, né? Às vezes a gente não acha, não acredita que um dia a gente vai ter que decidir alguma coisa. Mas Deus sempre vai colocar questões, pessoas em nossa vida, no dia a dia, para que a gente decida. Nós temos que decidir. E às vezes a gente acha que é fácil, como talvez a Jéssica pregou aqui, talvez a gente ache que foi fácil para Esther fazer aquilo. Era como se a gente estivesse trabalhando para o presidente de Portugal aqui, a gente tivesse que entrar de uma hora para outra na sala dele para pedir algum favor para ele. Nós sabemos que isso é muito complicado de acontecer, porque isso não ocorre nem nas empresas que trabalhamos. Quem aqui tem coragem de chegar na sala do seu chefe, do dono da empresa, do nada bater na porta e entrar e pedir algo? Quanto mais naqueles tempos remotos, uma mulher fazer aquilo. Mas Deus sempre coloca questões em nossa vida para que a gente decida. Porque talvez é por causa dessa decisão que muitas coisas vão mudar. Mas cabe a mim e cabe a cada um aqui, cabe a cada um aqui decidir o que vai fazer da sua vida. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A gente vai estar encerrando esse culto e fica o convite para vocês para a semana que vem. Estamos aqui novamente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, pela tua mensagem, Deus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra também nos diz que as coisas que aconteceram, Deus, elas nos servem como exemplo para que nós possamos aprender, ó Deus. Para que nós possamos aprender um pouco com a nossa vida diária, Deus. E essa mensagem que a Jéssica trouxe aqui, Deus, que aprendizado para as nossas vidas, Deus. Nós precisamos decidir, Deus. Porque talvez para algum dia desses o Senhor vai nos colocar à prova. E nós que possamos estar firmes, Deus. Estar firmes, Deus, em nossa decisão. Se é uma decisão para abandonar uma outra vida que estávamos tendo, que o Senhor nos dê força para que isso aconteça. Se é uma decisão para abandonar, ó Deus, conversas tolas, conversas inúteis, que o Senhor nos dê força para que isso aconteça. Que se for uma decisão, ó Deus, para abandonar pessoas que não trazem nenhuma edificação para as nossas vidas, que também isso aconteça, Senhor. Porque só o Senhor, ó Deus, vai ser louvado através da minha vida, da minha boca, de onde eu estiver. Só o Senhor Jesus, aonde eu estiver, Deus. Precisamos decidir, ó Deus. Que nessa semana seja uma semana que se o Senhor colocar algumas questões para decidirmos, Senhor, que a gente esteja firme, Deus, em nome de Jesus. Te peço, Deus, a tua bênção, a tua proteção para irmos embora agora para as nossas casas, para onde formos, Senhor. O Senhor proteja cada um de nós, em nome de Jesus, e nos dá uma semana abençoada, Deus, cheios da tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. O pessoal está na live ainda? Deus abençoe o pessoal do Instagram aí. E estamos juntos. Glória a Deus.